Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 2. E ouçamos a leitura que vai dos versículos de 1 a 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 2. Ouçamos a leitura dos 7 primeiros versículos, irmãos, que nos dizem assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém. Meus irmãos, por incrível que possa parecer, essa que acabamos de ler é uma narrativa, na verdade, a narrativa evangélica mais detalhada acerca do momento exato em que Maria teve o seu filho. Nós devemos isso, o que é também intrigante, a Lucas, alguém que poderia ter dito muito sobre o estado físico da criança, sobre como ela nasceu, se Maria sentiu muitas dores antes disso, se o parto foi muito difícil. Ele poderia ter dito isso, primeiro porque ele era médico. Essa informação sobre o evangelista nós temos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, versículo de número 14, uma saudação que ele manda ao médico amado Lucas. Então Lucas poderia ter feito um relato mais detalhado do exato momento do parto. E em segundo lugar, porque Lucas, sendo ele o autor deste evangelho, e não apenas deste evangelho, mas também de todo o livro de Atos, que é um livro considerado histórico, ele é considerado como o primeiro dos historiadores cristãos. Lucas é classicamente considerado como o primeiro historiador do cristianismo, e ele usou um método investigativo muito interessante, que foi o de coleta por meio de entrevistas, mais ou menos como um historiador moderno faria hoje, embora faz-se muito mais com documentos de papel, mas ele fez isso trabalhando com documentos e testemunhas primárias, pessoas que viram os eventos acontecendo. Ele foi lá investigar e ele compôs esse seu evangelho por inspiração de Deus, por meio dessa forma, desse método de pesquisa e composição. Eu peço aos irmãos para que só virem uma página, e vocês vão ver isso no prefácio do evangelho, em que ele expõe o método que ele utilizou, que foi um método que naturalmente faz uso de detalhes, detalha coisas que aconteceram, porque ele faz muitas entrevistas e investigações. A abertura do Evangelho nos diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então esse homem teve acesso a todas as fontes primárias que participaram da história que ele vai contar. Igualmente, a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então nós temos aqui o método de Lucas, e é certo que seria interessante para nós, pelo menos, levantar algumas questões acerca do porquê Lucas foi tão breve na narrativa que tanto nos interessaria, ou no ponto da narrativa que tanto nos interessa, sobre o momento exato do nascimento de Cristo, que ele coloca aqui com uma concisão
realmente, se tirar uma palavra, perde-se já o sentido, não é? Naquela descrição que ele faz. E é certo, irmãos, que ele teve razões para essa brevidade, mas para nós é importante conhecê-las. Lucas abre o 2º capítulo que nós lemos do seu evangelho de um modo muito solene. Ele começa dizendo, naqueles dias, e agora ele passa a falar sobre o nascimento de Jesus Cristo, no contexto do nascimento de Jesus Cristo, observando o lado pagão, o lado daqueles que não temiam a Deus. Ele já fez isso no capítulo 1, mas a partir do versículo de número 5, para falar da perspectiva dos judeus. Mas agora ele falará sobre o nascimento de Jesus Cristo, olhando apenas o movimento secular na época, o movimento político, o movimento até mesmo econômico, como nós vamos ver, irmãos. Primeiro ele coloca para nós aqui um cenário mais amplo, ele menciona o homem mais poderoso do seu tempo, um homem chamado Gaio Otávio, que recebeu, na verdade, um título chamado César ou Caesare Augustus, e ele era um homem poderoso, na verdade, o mais poderoso do mundo, por ser o imperador de Roma. E esse era um título que ele havia recebido no ano de número 27 pelo Senado. Augusto significa alto, altíssimo, e isso tinha conotações religiosas, era uma espécie de celebração, uma espécie de reverência prestada a esse imperador, porque em seu governo ele fez de fato muitas coisas boas, ao menos para o povo romano. Ele pacificou os povos, ele trouxe ordem onde havia desordem no reino dele, ele trouxe segurança, ele melhorou as estradas pelas quais as pessoas trafegavam e comercializavam. Esse homem também montou brigadas de incêndio, ele aumentou o contingente de soldados do Império Romano, e como propaganda ele chegou a fazer mesmo um altar àquilo que ele chamou de paz. Isso é o que os historiadores chamam de paz romana ou pax romana, um período de grande tranquilidade, um período de muito entretenimento, um período de muita festa, um período de muita prosperidade para o governo romano, irmãos. Mas já diria um ditado que o que é rouxinol para alguns é coruja para outros. E alguém pagava essa fatura. E a pessoa que pagava essa fatura, ou as pessoas que pagavam essa fatura, irmãos, elas eram aqueles povos conquistados, os povos que o Império Romano ia anexando ao seu próprio território, com o seu domínio, com a sua força, e com isso ia levando a dignidade dessas pessoas, levava a liberdade dessas pessoas e também levava muitos impostos. E o censo sobre o qual o texto nos fala aqui, ele é enfatizado por Lucas. Observe, se vocês observarem, ele fala 4 vezes desse censo, nesses 7 versículos, de modos diferentes, não é? Ele faz alusão a esse censo. Normalmente, esse censo tinha o objetivo de atualizar o número de pessoas, o cadastro das pessoas, para assim também atualizar o valor das taxas que elas precisariam pagar ao Império Romano. Além disso, irmãos, além desse problema da sobrecarga de taxas, porque o Império Romano estipulava uma taxa, que já era alta, e depois disso ele contratava até mesmo judeus, alguns judeus, mercenários, que deveriam cobrar dos seus patrícios. Só que eles diziam para o judeu assim, olha, nós queremos X aqui na nossa mesa todo final de mês. O restante você pode cobrar por fora, aumentar o imposto, o que você quiser. Então os judeus iam atrás dos outros judeus e diziam, olha, o Império Romano está te cobrando, ele pedia 10 vezes mais e tirava o lucro dali e entregava ao Império Romano. Esses eram os coletores de impostos, que eram tão odiados pelos judeus, não é? Porque são pessoas consideradas traidoras da sua própria pátria. Dentre esses, nós conhecemos o Zaqueu, por exemplo, não é? E o Mateus, que trabalhava na coletoria também, né? De certo modo ele participava disso. Muito bem, irmãos, além desse efeito perverso gerado pela extorsão financeira, você tem também aquele efeito da humilhação de quem está preso na sua própria casa, servindo aquele que o escravizou, que o prendeu, irmãos. E daí nós temos notícias de revoltas, como a famosa revolta de Judas Galileu, isso está registrado em Atos, capítulo de número 5, verso 37, que trata exatamente sobre uma revolta ocorrida durante um censo.
porque todo mundo já sabia o que é que daria naquilo, para que é que servia aquele censo, não é? E um desses homens, Judas, chamado de Judas Galileu, liderou uma revolta nessa época. Muito bem, o César, o imperador, ele encarregou um de seus subalternos, chamado Públio Quirino, que era governador de uma província de Roma, chamada Síria, que por sua vez era responsável pela Judéia, onde ficava esta cidade, a cidade de Belém. Ele responsabilizou o Públio Quirino por essa contagem, irmãos. E Lucas deixa claro que havia uma imposição aqui. Versículo de número 1, versículo de número 3, diz que aquilo era válido para toda a população no caso das províncias controladas por Roma, irmãos. Todos deveriam voltar à sua cidade natal, naquela época, inclusive um homem, que é o nosso homem, e nesse ponto a história se afunila. Nós não estamos mais falando do Império Romano, mas dos efeitos de suas decisões sobre um homem chamado José, que concordou, por assim dizer, em dar a César o que é de César. Ele resolveu obedecer ao decreto deste homem. Isso aqui é o que ocorre na superfície, na aparência. Mas o que Lucas nos mostra, irmãos, aqui é uma outra realidade, por meio de uma alusão muito sutil. Uma realidade mais alta e mais profunda que está em operação juntamente com a realidade política e econômica aqui descrita. É que enquanto César estava manipulando os seus dominados, os grandes manipulavam os pequenos, Lucas nos lembra de que há cerca de 700 anos do seu tempo para trás, houve uma profecia dada da parte de Deus a um profeta chamado Miqueias, capítulo de número 5 que nós lemos hoje na abertura do nosso culto, e ele fala sobre o local do nascimento do Messias, que deveria ser necessariamente este aqui para onde a nossa narrativa converge, que é a cidade de Belém. O texto, eu vou reler, nos diz assim, Miqueias capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Notem, irmãos, que embora José, assim como Maria, fosse de Nazaré, o texto aqui é enfático, deixando claro aqui que José, versículo 4, era da casa e da linhagem de Davi. Ou seja, a cidade onde Davi nasceu foi Belém da Judéia, ou seja, essa era a cidade dos ancestrais de José. Lucas quer marcar esse ponto aqui, de que aquela profecia que diz que o rei dos judeus nasceria na mesma cidade de Davi e seria o herdeiro do seu trono, é o que Lucas está querendo afirmar aqui, irmãos. Assim como Davi nasceu em Belém, assim também o herdeiro do seu trono nasceria no mesmo lugar. Então, para Lucas, a voz eterna de Deus estava ecoando, estava fazendo com que aquelas coisas acontecessem, fazendo com que aquele censo ocorresse, meus irmãos. E por essa mesma voz, esse censo ocorreu, o José se dispôs, viajou, Maria foi junto, já próxima a dar a sua luz. Essa viagem deve ter demorado aproximadamente, considerando a distância geográfica até hoje existente entre Nazaré e Belém, cerca de 3 a 4 dias. Independentemente do que se vá, ou que eles tenham usado como transporte, se foram a pé, o que se supõe é que ela foi no lombo de um jumento, já está num estado avançado de gravidez, numa situação muito delicada. Essa viagem deve ter durado cerca de 3 a 4 dias. E o texto nos diz que depois que eles chegaram a Belém, o texto é enfático em dizer: então se completaram os dias. Isso é um modo que também Lucas tem de enfatizar a ideia de um poder que está agindo por trás de todas as coisas, por dentro de todas as coisas, e que não pode ser frustrado de modo algum, que é o plano de Deus para a salvação do seu povo, para o cuidado com o seu povo, irmãos. Então, apesar de todas essas dificuldades, Lucas quer nos ensinar que há um poder que age por trás, por diante, por dentro de todas as circunstâncias, com o fim de conduzi-las até a vontade de Deus. Eles passaram ainda um tempo procurando um lugar, Maria grávida e provavelmente sentindo contrações, versículo de número 6,
e o casal acabou só encontrando mesmo um lugar que não é considerado impróprio, que era uma espécie de local para recolher animais, chamado normalmente de estrebaria, uma espécie de estacionamento de veículos da época. Foi esse lugar que eles acharam que se tornou disponível para eles, para que Maria pudesse ter o seu filho. Isso provavelmente foi causado pela superlotação nas casas, nos locais de recepção das pessoas, em alguma pousada que houvesse lá, por conta do movimento do censo. Essa é uma das explicações mais comuns para essa impossibilidade de Maria e José se hospedarem no lugar mais apropriado, irmãos. E em poucas palavras, observe o versículo 7, Lucas narra o momento do nascimento. Ele só diz assim: e ela teve o seu filho primogênito, não é? E ela deu à luz o seu filho primogênito. No mais, Lucas vai se ocupar com a cama que o bebê teve, não é? Ele só fala de modo muito conciso aqui. E essa concisão, irmãos, essa secura nas palavras de Lucas, versículo de número 7, que, como eu disse, é o que de mais detalhes nós temos sobre esse momento em que a luz, não é? Em que Jesus veio à luz. Essa secura, essa concisão deve ser entendida à luz do contexto, porque Lucas já falou aqui da origem gloriosa dessa criança, versículo de número 35 do capítulo 1. Ele já falou sobre a identidade desse ser, capítulo de número 2, versículo 11, ele falará, e também ele vai falar sobre o seu destino glorioso, o destino que esse ser teria, chamado de Jesus Cristo. Então ele sabia que o menino era especial, ele sabia que Jesus era o Salvador do mundo, mas agora, de modo breve, ele diz apenas isso: e Maria teve o seu filho primogênito. O que fica subentendido aqui, irmãos, é que houve, é claro, um parto normal. Não há provas de que ele não tenha tido dor da parte de Maria, ou não tenha sido sangrento, não tenha sido difícil. Ele era um bebê normal, que precisava ser aquecido como foi, e precisava também de receber leite, como provavelmente aconteceu, leite, fralda e tudo aquilo que um bebê normalmente necessita. Mas o que intriga Lucas, irmãos, e esse é um ponto interessante, o que intriga Lucas não é o menino ter nascido, porque ele, como médico, já devia ter visto muito menino nascer, e é provável que aquele nasceu como qualquer outro, em meio a dores, etc, etc. Parece que o que intriga Lucas é sabendo quem é esse ser, e sabendo que ele já vai se adequar a uma situação muito complicada, ainda ter esse requinte aí, de que ele não nasceu num lugar comum, ele nasceu num lugar que é subhumano, um lugar muito baixo, até mesmo para uma criança pobre nascer. E aí o texto nos mostra, Lucas, ele enfatiza muito essa coisa, ele nasceu na manjedoura, Isso está no versículo 7, mas também no 12, ele volta a falar dessa manjedoura, já não fala do nascimento, mas insiste na questão da manjedoura, e no 16 também ele insiste a falar sobre a manjedoura, irmãos. Então não bastasse a coisa de Jesus ter nascido no meio de um censo ordenado pelos inimigos do povo de Deus, não bastasse que seus pais não conseguissem uma hospedaria, um lugar adequado para ficar hospedado, nem uma casa de alguém piedoso lá em Belém, cidade dos ancestrais de Davi, para que ele ficasse. Como se isso não bastasse, o que nós temos aqui é uma sutileza muito interessante da humildade divina, um requinte quase que absurdo dessa humildade divina, que mostra assim como Deus baixou a nossa miséria, como Deus baixou ao antro da nossa perdição, como Deus foi rejeitado desde o início por todas as pessoas. Independente se elas estavam dando desculpas, se a superlotação era real mesmo, independente disso, Lucas fica assustado com esse requinte da humildade divina, e sem dúvida alguma a manjedoura se torna um tema para nós, se torna um símbolo de profundas meditações na nossa vida, não só no Natal, porque Jesus não veio para nós apenas para nós comemorarmos o Natal, mas para nós comemorarmos a salvação de Deus que se desdobra em nossas vidas o tempo inteiro, constantemente, irmãos. Então não só Lucas fica intrigado com isso, mas nós também deveríamos ficar, que de fato isso é uma matriz para muitas reflexões. Como Deus se rebaixou, como Deus se abaixou para nos alcançar.
Com isso, meus irmãos, Lucas tem como pretensão ensinar a este homem sobre quem nada, ou sobre o qual nada sabemos, esse homem chamado Teófilo. Ele volta a escrever esse Teófilo em Atos. Há muitas teorias sobre o que significa, sobre quem é esse homem, mas com isso ele está ensinando a este homem os grandes eventos da parte de Deus que compõem, que fazem parte do cuidado de Deus para com o seu povo. A ocupação romana foi um ato da graça de Deus para com o seu povo, embora fosse bastante desagradável à época para Israel. A política daquele reino, daquele império, o censo que ele instituiu, a economia, tudo, irmãos, estava debaixo do controle soberano de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos diz, em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Os irmãos conhecem esse texto? Nós não devemos entender que Deus ficou esperando o tempo certo para enviar o Filho dele. Na verdade, quando Deus decidiu que o Filho dele devia ir ao mundo, então os tempos se arranjaram, se arrumaram e couberam dentro do plano soberano de Deus. Deus ordenou que o Filho dele viesse naquela época, e a época inteira se adequou ao plano soberano, misericordioso, poderoso de Deus, irmãos. E isso incluiu não só os lábios de Miqueias, ao profetizar isso 700 anos antes, incluiu o selo, o brasão, a canetada do Augusto César, para dar a ordem do censo, a disposição do Quirino para instituir esse censo em Belém, irmãos, os passos submissos de José, cada detalhe, irmãos, cada detalhe, a estrebaria que estava disponível, as hospedarias que não estavam. Então, do coração do imperador romano até as contrações daquela virgem, tudo estava debaixo do controle de Deus, irmãos. E duas lições nós podemos extrair dessa mensagem tão simples de Lucas e tão profunda. A primeira delas é genérica e serve para quando nós passarmos por dificuldades. A nossa pastoral de hoje, inclusive, trata sobre isso, sobre festejar Natal num país como o Brasil, não é? É que apesar dos governantes ruins, péssimos que nós temos, assim como os governantes péssimos que José e Maria tinham, apesar dos pesados impostos, irmãos, que nós temos de pagar, às vezes travestidos de coisas que parecem que são para o nosso bem, como um censo, não é? Apesar disso e de mais dificuldades, a mão secreta de Deus continua governando o nosso mundo, irmãos. E nada do que não tenha sido profetizado, nada do que tenha sido profetizado, prometido, nada disso pode se tornar realidade se Deus não disser antes, irmãos. Tudo aquilo que nós vivemos hoje foi profetizado pela palavra de Deus. Muita gente não sabe disso. E muitos que dizem saber não acreditam nisso. Mas isso é verdade, irmãos. A palavra de Deus não é só o fundamento da existência. Ela é o poder que mantém todas as coisas acontecendo. Então não existe nada, nenhum passo que você deu na sua vida que não tenha sido antes profetizado, dito por Deus que iria acontecer. Tudo está mapeado e controlado pela palavra de Deus. Não existe nada no mundo que independa, nem o relincho de um cavalo, nem o cair de um cabelo. Nada disso está fora do mapeamento, do poder controlador da palavra de Deus. Em termos confessionais, nada nos acontece por acaso, mas unicamente pelo seu cuidado paternal. Deus é Pai e Deus é poderoso e Deus cuida do seu povo em todos os tempos. Essa é a grande lição geral que esse texto nos dá, porque ele mostra que Deus, assim como cuida de nós, cuidou também dos seus servos no passado, irmãos. E a segunda lição, essa mais específica, em relação ao próprio Natal, foi essa que nós vimos durante a exposição, é que Deus desceu ao mais baixo lugar da terra para visitar e para salvar o seu povo, irmãos. Ele chegou a descer não ao mundo dos humanos, mas ao mundo dos sub-humanos, para nos mostrar o seu amor, para nos visitar, nos termos do Salmo 8, né?
Quem somos nós para que Ele se lembre de nós? Quem somos nós para que Ele nos visite? Deus veio nos visitar e nos salvar dos nossos pecados. É por isso que a resposta mais significativa, a mais cabível num caso desses, é a resposta poética, é a resposta do canto, é a resposta da exultação. Eu gostaria de ler um poema de um poeta nosso, Manuel Bandeira, que fala em termos muito simples, refletindo assim o pensamento de Lucas acerca desse momento do nascimento de Jesus. E ele diz assim, e com essa poesia eu encerro esta pregação. É o canto de Natal. O nosso menino nasceu em Belém. Nasceu tão somente para querer bem. Nasceu sobre as palhas o nosso menino, mas a mãe sabia que ele era divino. Vem para sofrer a morte na cruz, o nosso menino. Seu nome é Jesus. Por nós ele aceita o humano destino. Louvemos a glória de Jesus menino. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos conceda um Feliz Natal.